A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Você deve nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Quando os homens estão perecendo em torno de alguém, seria cruel perder tempo tentando interessar suas mentes ou alimentar suas fantasias. Temos que fazer algo mais prático e entender com mais diligência as suas necessidades urgentes. A fome os está matando? Então, vamos dar-lhes comida. O frio está matando eles? Então, vamos fornecer-lhes cobertores. É a doença? Então, vamos administrar remédios para eles. Quando o caso é urgente, deve-se limitar-se às coisas necessárias e atender de todo o coração ao que tem que receber nossa atenção. O que poderia ser pode esperar, mas o que deve ser exige nossa resposta imediata. Ora, as necessidades espirituais dos seres humanos são urgentes e entre elas a mais premente é a sua regeneração. É preciso que nasçam de novo. Portanto, vamos nos alongar sobre este tema neste momento e dar-lhe toda a nossa consideração, deixando outros assuntos interessantes para esperar até que este assunto tão importante chegue à sua feliz conclusão. Isto é algo indispensável e devemos imediatamente exortá-lo neste ponto com todo o nosso coração. Nosso sincero desejo é que haja uma reunião de almas para o celeiro da salvação. Mas, para que isso aconteça, é necessário que nasçam de novo. Temos visto muitos de vocês voando ao nosso redor, como pássaros ao redor do caçador, mas vocês ainda não foram pegos na rede do Evangelho. Esse estado de coisas não pode nos deixar felizes. Queremos vê-los receber a Cristo e verdadeiramente nascer de novo. Vocês são ouvintes há muito tempo, mas, infelizmente, ainda são apenas ouvintes e não cumpridores da palavra. Queremos dizer que a culpa não deve recair sobre nós. Se eles continuarem não convertidos, não será porque não pregamos o Evangelho. Temos continuado a pregá-lo e temos pregado como uma questão de vida ou morte. É necessário ter nascido. Acreditamos que, se uma flecha erra o alvo, outra pode errar. Faça isso. Em todo caso, continuaremos visando nosso objetivo, a conversão de suas almas. Que o Espírito Santo guie a flecha em sua direção nesta hora, que ainda não foi levada a conhecer o Senhor. E agora, vamos ter uma conversinha simples sobre a grande experiência chamada regeneração, ou novo nascimento, sem a qual ninguém pode ver o reino dos céus, quanto mais entrar nele. E vamos comentar isso. Em primeiro lugar, que a mudança que o novo nascimento faz em nós é excelentemente completa. Você precisa renascer. Um novo nascimento é o processo mais radical e abrangente concebível. É, com efeito, algo mais que uma mudança. É uma criação. Regeneração é algo que vai além de ser uma reforma de vida ou ter uma religião adequada, pois não diz, você deve ser lavado. É necessário que você seja melhorado. É necessário que você seja elevado, mas diz, é necessário para você nascer. Não é suficiente que a vida presente, tal como é possuída, seja renovada, nem que a natureza existente receba um vigor renovado e uma nova tendência, mas que é necessário para você renascido. Uma nova vida tem que ser recebida, e nenhuma melhoria da vida atual tomará seu lugar. Também é muito mais do que uma mudança de opinião. Sempre tive medo daquelas pessoas que se glorificam quando se convertem de um ponto de vista religioso para o outro. Os melhores convertidos para se juntar a uma igreja
são aqueles que vêm diretamente do mundo. Aqueles que migram de outras seções do cristianismo, muitas vezes, não são as aquisições mais valiosas. Às vezes, como presidiários, que deixam seu país pelo bem de seu país. Eles beneficiam mais seu grupo deixando-o do que aparecendo na seção recém-adotada da igreja por puro ganho. O texto não diz: você tem que mudar de opinião e absorver novos conceitos, mas diz: você deve ter uma nova natureza, você deve nascer de novo. Os conceitos podem ser modificados repetidas vezes e ainda assim o homem pode não estar mais perto de se tornar um filho de Deus. Mas se o Espírito Santo muda a natureza, então o novo nascimento é realizado. Isso, e nada menos que isso, é o que pode depositar um homem no céu. Você tem que se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. O processo do novo nascimento é tão completo que é muito mais do que uma modificação no modo de pensar de um indivíduo, mesmo nos melhores temas. Um homem pode agora considerar: o processo do novo nascimento é tão completo que é muito mais do que uma modificação no modo de pensar do indivíduo, mesmo nos melhores temas. Um homem pode agora considerar que seu dever é ser religioso quando antes era libertino. Ele pode agora conceber que é seu dever estar sóbrio quando antes era um bêbado. Você pode sentir que é seu dever agora ser diligente quando antes era preguiçoso. Mas todas essas coisas juntas não equivaleriam a um novo nascimento. Regozijamos com uma reforma de qualquer tipo. Quanto menos pecado houver no mundo, melhor. Mas, apesar de tudo isso, o ponto vital não teria sido alcançado por meio de todas as alterações de pensamentos e mesmo de vida das quais o homem era capaz, pois o texto permanece em vigor depois de todas as renovações, conversões e reformas que são possíveis para carne e osso, desprovidos de socorro, e clama com voz severa e imutável: deveis nascer de novo. A pessoa em questão pode ter passado por uma longa série de cerimônias. Ele poderia ter recebido calorosas boas-vindas em uma assim chamada igreja, e das mãos daqueles que se chamam sacerdotes, ali poderia ter destilado a impostura aquosa, água benta, que dizem regenerar a alma, mas é necessário algo mais que os padres não podem transmitir e que a água não pode efetuar. Nosso Senhor Jesus Cristo estava se referindo a algo muito diferente de forma vazia quando disse: você deve nascer de novo. Eu digo na presença de todos aqueles que foram batizados na infância e de todos aqueles que foram batizados na idade adulta sem serem crentes. A vocês, sim, a vocês infiéis batizados, eu digo: você é preciso nascer de novo. Se você foi batizado ou rebatizado, mas ainda é incrédulo e não tem o Espírito de Deus em sua alma, você é preciso nascer de novo. O que significa tudo isso? E qual é o significado dessa mudança completa? As palavras, obviamente, não significam que deve ser gerada em nós uma nova natureza. Em relação à vida, uma natureza é produto de um nascimento. Uma vida que não existia antes vem ao mundo no nascimento. Uma nova vida tem que ser implantada em nós. Para quem somos perfeitos estranhos por natureza, é algo que está muito além do que nos pertence ao nascer segundo a carne. É uma vida que não estava latente na criança e não pode ser desenvolvida gradualmente na educação da criança, mas é uma vida que está totalmente ausente até que a graça divina a implante ali. Você deve nascer de novo. Eles devem ser criados de novo, ou como diz a Escritura, renascer para uma viva esperança. A vida dentro de você deve ser uma criação tão nova quanto a luz quando Deus a criou com sua palavra, ou como o mundo era quando Deus o formou do nada.
tem que realizar em vós uma obra de poder divino, igual àquela que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos e lhe deu glória. Falando do nosso nascimento comum, como uma nova vida começa, uma nova experiência. Para o recém-nascido, tudo é novo. Cada dor, cada sensação de prazer, tudo isso é novo para ele. Ele nunca conheceu nada disso antes. E embora quando nascemos de novo já possamos ter atingido a maturidade ou mesmo a velhice, a vida espiritual é uma experiência totalmente nova. Há novos sentimentos de contrição, há uma nova fé, há uma nova alegria, há uma nova esperança. Tudo é novo. As coisas velhas já passaram, eis que todos se fizeram novos. Embora um homem possa ter percorrido muitos caminhos e experimentado muitas sensações no momento em que nasce de novo, ele é um estranho em uma terra estranha e é conduzido por um caminho que não conhece e por caminhos que não viu. Todas as almas jovens recém-nascidas para Deus, por mais velhas que sejam em contagem de corpos, agora, assim como há uma nova vida, uma nova natureza e uma nova experiência, também há tanto para a criança que nasce, quanto para o homem que foi regenerado, um novo mundo. Tudo é novo para o menino. Seus irmãos e irmãs o surpreendem. Quando ele sai ao ar livre e olha para os campos verdes pela primeira vez, ele fica surpreso. Para o pequeno, tudo é novo. Viva como em um museu, porque você está cercado de maravilhas. Até os brinquedos que os adultos menosprezam são grandes maravilhas para os pequenos. Ele está encantado com todos eles. Da mesma forma, um cristão, um homem que nasceu de novo, vive em um novo mundo. É tudo novo para ele agora. Assim como me lembro de ter ouvido uma jovem dizer quando encontrou o Salvador pela primeira vez. Quando ela confessou sua fé em Cristo, ela disse: ou eu mudei completamente ou o mundo mudou. E não pude deixar de dizer a ela que esperava que ambas as opções fossem válidas. Esperava que ela mesma tivesse mudado e que essa mudança tivesse produzido a outra, de modo que todas as coisas se tornaram novas. Há um novo céu e uma nova terra reservados para nós muito em breve. E mesmo agora, enquanto estamos neste mundo, não é mais para nós o que é para o homem carnal. Para alguém que nasceu duas vezes, o mundo está de cabeça para baixo. As coisas que outrora amamos deixam de nos interessar, e as coisas que cobiçamos e agora consideramos escória, enquanto coisas que eram desprezíveis se tornaram objetos de suprema atenção para nós. Nossas visões sobre tudo ao nosso redor são totalmente diferentes, porque o Espírito Santo nos mudou. Essa deve ser a sua experiência, querido ouvinte, ou você viverá como um homem carnal e morrerá em seus pecados. Tem que experimentar esta criação divina, não importa quem você seja. Não pode haver exceção. Você tem que conhecer esta grande mudança ou estará perdido. Você pode ter sido embalado no colo da piedade. O nome de Jesus poderia ter se misturado à calma da primeira canção de Niná. Talvez você não tenha ouvido quase nenhuma música a princípio, exceto hinos sagrados. Você poderia ter recebido um ensinamento de moralidade e santidade através do exemplo de muitas gerações de ancestrais. Mas, quem quer que você seja, ou o que quer que você faça, você tem que receber uma nova vida. Você tem que passar por uma nova experiência. E você tem que viver em um novo mundo, ou você estará perdido. Você tem que viver num mundo espiritual onde tudo é novo. Você tem que ter uma conversa com Deus, algo desconhecido para você até agora. Você tem que conversar com seu filho, a quem você tem sido um estranho. Você tem que sentir o poder e a energia do Espírito trabalhando em você. Um assunto que você não conhecia até agora,
ou não há esperança para você. Observe que cada nascimento coloca em operação uma nova força. Nasce um novo trabalhador. Ele ainda é fraco, mas aqueles pezinhos serão fortes para correr e aquelas mãozinhas serão hábeis em algum ofício útil. E assim, quando uma alma nasce para Deus, ela sente um novo poder dentro dela e ela mesma se torna uma nova força. Ele obedece a um poder que nunca conheceu antes e usa uma força que não poderia ter exercido antes, nem mesmo compreendida. Um novo poder surge entre os homens quando outra alma nasce para Deus. O mundo espiritual é mais forte e o mundo carnal é muito mais fraco devido ao nascimento de outro homem espiritual. Não sei como colocar o assunto melhor, mas acho que mostrarei a você que a regeneração é uma mudança altamente abrangente. Nascer de novo não é brincadeira de criança. Não basta um homem levantar-se influenciado pela pregação de um sermão e dizer: "O sermão me impressionou e me comoveu, e creio que me converti." Há uma grande diferença em dizer "eu nasci de novo" e realmente experimentar o nascimento celestial. Não será suficiente fazer uma profissão e nem mesmo mantê-la honrosamente por anos, pois infelizmente alguns quase pareceram apóstolos e ainda assim eles foram totalmente filhos da perdição. Você deve conhecer vitalmente em sua própria alma, em verdade e fato, o que é para a carne ser crucificada com Cristo e para uma nova vida ser sobrenaturalmente implantada em você pelo Espírito Santo. Ou então você não pode entrar nela. No reino de Deus, a obra é radical, espiritual, prodigiosa e divina. Em segundo lugar, é excelentemente maravilhoso, é extremamente maravilhoso no sentido de mistério, em termos de o jeito dele. Não é fácil pregar sobre esse texto e tentar entrar nos mínimos detalhes, pois, se o fizéssemos, poderíamos nos aventurar longe demais. Li tratados sobre o assunto que eram extremamente indelicados e calculados para desagradar em vez de impressionar. Não fazemos e não devemos nos intrometer em um segredo divino. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem poderia saber como o Espírito Santo trabalha? Sabemos que ele opera pela palavra de Deus, que abençoa a verdade que é lida em um livro ou ouvida do ministro. Isso nós sabemos. Mas como é que ela penetra no coração? Como é que ela cria um espírito dentro de nós? Como engendra em nós a vida espiritual? Quem poderia dizer senão Deus? Mas, por outro lado, não queremos saber, basta-nos estar seguros do fato, não queremos bisbilhotar quanto à maneira. A comunhão íntima de Jeová é com aqueles que o temem. Eles sabem na prática o que é nascer de novo, mas eles mesmos não poderiam explicar como sopra o vento sagrado, nem como o Espírito opera no coração humano. Tem havido muitas discussões sobre se o Espírito de Deus, por assim dizer, entra em contato direto com a natureza do homem ou sempre trabalha na e pela verdade e pensamento. Não precisamos entrar em tudo isso. Preferimos admirar e adorar, pois isso é melhor do que simplesmente entender, pois um homem pode compreender todos os mistérios e ainda assim ser como metal retumbante. É um mistério quanto à natureza sobrenatural da operação, pois invariavelmente a verdadeira regeneração é sempre sobrenatural. Não há dúvida de que a persuasão moral faz muito pelos homens, que a influência dos relacionamentos muitas vezes melhora as maneiras e hábitos dos homens, que a educação pode produzir grandes resultados, especialmente se for do tipo certo, e não há dúvida de que, na humanidade, pode atingir e desenvolver muito do que é admirável, honesto,
gentil e de boa reputação. Mas isso não é relevante, porque não é o que o nosso Salvador quis dizer. É insuficiente para o novo nascimento e, na verdade, é algo totalmente diferente. O Espírito Santo, a terceira pessoa na bendita Trindade, tem que vir para trabalhar em nós da mesma forma que Deus trabalhou na criação deste mundo, ou então não nasceremos de novo. Não basta que por nós mesmos e na energia de nossa velha natureza comecemos a orar, a nos arrepender e assim por diante, pois tudo o que vem de nossa carne continuará sendo carne. Mas na regeneração, quem começa infundindo a vida é o Espírito, e por isso a nova natureza começa a orar e se arrepender. O que é nascido do Espírito é Espírito, e portanto, o novo nascimento deve ser uma operação espiritual para produzir aquela natureza espiritual sem a qual não podemos ver nem entrar nas coisas de Deus. Este é um assunto solene para você, querido ouvinte. Se você meramente frequentou os meios da graça e tem sido um amante das formas exteriores da religião, eu quero dizer a você que você deve passar por uma mudança que está além do seu próprio campo de ação, que nem todos os homens deste mundo, nem todos os anjos do céu poderiam operar em você, mas que o próprio Deus deve realizar? Com efeito, quero dizer-lhe que não quero dizer-lhe nada menos do que isso. Devo entender, você pergunta, que uma grande força tem que trabalhar em mim, tanto quanto o fez em minha criação? Quero dizer tudo isso e que é preciso tanto poder para fazer você nascer de novo, quanto foi necessário para criar um mundo. Sim, e que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, depois de ter dormido 3 dias na sepultura, é necessário em toda a sua plenitude para ressuscitá-lo da morte do pecado e deve ser ativado se você quiser ser ressuscitado. É uma coisa maravilhosa que o Espírito de Deus conceda em fazer esta obra e que Deus esteja envolvido na obra uma segunda vez. É surpreendente que quando o pote foi batido e arruinado na roda, em vez de quebrá-lo e destiná-lo à destruição, ele novamente usou todo o seu poder e moldou o barro segundo o seu próprio padrão. Ele se digna fazer com que nasçamos 2 vezes, sejamos recriados, gerados de novo, para que no final tenhamos a imagem de Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Deveis nascer de novo. O infinito Jeová deve se dignar a ser nosso Criador uma segunda vez, ou devemos perecer irremediavelmente. Este trabalho é maravilhoso porque a grandeza da relação a que nos introduz. A criança que nasce tem pai pelo simples fato de nascer, e nós que nascemos do alto clamamos, Abba, Pai, pelo simples fato de sermos regenerados. A adoção nos dá direito os da criança, mas somente a regeneração nos dá a natureza de crianças. Como somos filhos, Deus envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Se eu nasci de novo, não importa qual seja a minha posição na vida ou minha posição na sociedade, então Deus é meu Pai. E segue-se que Jesus Cristo é meu irmão, e isso não é meramente algo formal e nominal, assim como os homens chamam uns aos outros irmãos quando não há relacionamento real. Mas há um relacionamento real entre nós e Cristo Jesus e o Pai Divino, pois somos feitos participantes da natureza divino. Somos filhos de Deus, e se filhos de Deus, então somos irmãos de Cristo. Deve ser assim, e segue-se disso que somos filhos, então somos herdeiros, e se Cristo é o herdeiro, somos co-herdeiros com Ele. Meus irmãos, que privilégios emanam da relação que surge com o novo nascimento. Desde então, nosso Pai promete nos amparar, nos confortar, nos educar
e tudo o que for necessário para nosso aperfeiçoamento no dia de nosso retorno para casa, quando o veremos cara a cara. O que pode acontecer a um homem que seja tão bom quanto nascer de novo? Suponha que alguns dos mais pobres da terra, que varreram as ruas por uma soma ridícula e insignificante de dinheiro, foram subitamente elevados pelo favor real à nobreza do reino. Ou imagine que por alguma revolução da roda das providências, eles foram convertidos em imperadores e reis. Contudo, o que há com isso? A mudança seria extraordinária e provocaria o espanto dos homens, pois as passagens da história consideradas as mais dignas de serem levadas em conta foram aquelas em que os destituídos ascenderam do lixão ao trono, e em que os pecadores jogaram de lado suas roupas ásperas para se cobrirem de púrpura imperial. Mas esses passos do nada para a grandeza são insignificantes e triviais em comparação com a mudança de ser um escravo de Satanás para se tornar um filho de Deus. Ser promovido pelo próprio Deus das trevas, degradação e escravidão, sob as quais somos colocados pela queda e pelo pecado real para a liberdade, glória e bem-aventurança eterna dos filhos de Deus. Isso está além de toda a concepção. Isso só pode ser nosso porque nascemos de novo. Nosso primeiro nascimento nos torna filhos de Adão. Nosso segundo nascimento nos torna filhos de Deus. Tendo nascido da carne, herdamos a corrupção. Devemos nascer de novo pelo Espírito para herdar a incorrupção. Viemos a este mundo como herdeiros da dor, porque somos filhos do homem caído. Nossa nova vida entra no novo mundo, sendo herdeira da glória, porque desce do segundo homem, do Senhor do céu. Desta forma, falei sobre o caráter maravilhoso desta obra, bem como de quão completa ela é.